Pelo menos é isso que a música nos faz acreditar. O que ela não nos conta é que Timmy tem uma enorme lista de crimes cometidos, o que também não é uma grande surpresa, afinal estamos falando de um garoto irresponsável com acesso a poderes quase ilimitados. Por isso, no vídeo de hoje, vamos analisar todos os crimes cometidos por Timmy Turner e descobrir quantos anos de cadeia ele poderia receber, imaginando que foram cometidos aqui no Brasil e que ele também é maior de idade, para no final nós descobrirmos a soma de todas as penas que ele poderia pegar. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Para começarmos, vamos falar de um episódio onde vemos que Georgian precisa de ajuda de algum familiar seu. E por falar nisso, ou família estranha. Família essa que todos parecem gêmeos, aqui mesmo é claramente o Georgian de peruca. E ainda podemos ver o Georgian espião, Georgian viking, Georgian policial. O único que foge desse padrão é o Cosmo. Isso mesmo, o Cosmo faz parte dessa família. Como? Eu também não sei. Por causa disso, ele fica responsável então por cuidar das regras. E minha pergunta é, o que poderia dar de errado? Ou melhor dizendo, o que poderia dar certo? Porque não se passa nem um minuto e Timmy consegue distraí-lo e adiciona algumas regrinhas novas no livro. Biscoitinho? Biscoitinho! O Jorge disse que tudo no livro é uma regra, então... Nós fomos estranhos, somos ótimos caçadores de docinhos. Aqui nós podemos fazer um paralelo, imaginando que o livro de regras são pras fadas, o que a Constituição Federal é pra gente. Por isso, o time então incorreria no crime de falsificação de documento público, artigo 297, com pena de até 6 anos. E calma que ele não para por aqui. Basicamente, Timmy escreveu no livro que não deveria seguir nenhuma regra. Com isso, ele podia pedir absolutamente tudo o que quisesse. E seu primeiro pedido é uma pequena quantia de dinheiro. Timmy Turner não precisa seguir nenhuma das regras. Não preciso? Ora, quem diria? Acho que aceito $1 zilhão agora. Aprovado. Tá, vamos lá. Nesse caso, eu usei um raciocínio que precisa abrir a mente e usar um pouco da imaginação. Aqui eu considerei que ao pedir essa quantia ao Cosmo, ele estaria basicamente criando dinheiro do nada. Até porque mesmo se somássemos todo o dinheiro do mundo agora, ainda assim não chegaríamos nem perto dos $1 zilhão que ele pediu. Ou seja, se fizermos um paralelo com a realidade, Timmy estaria fabricando ou falsificando dinheiro. E o episódio Néctar das Probabilidades nos confirma isso, principalmente quando Timmy pede mais dinheiro para seus padrinhos. Desejo ter $1.500. Isso é falsificação! E é claro que isso é... mal! Por causa disso, ele poderia incorrer então no crime de falsa moeda com pena de até 12 anos de cadeia. E por falar nesse episódio, aqui Timmy cometeu outro crime. Mas vamos do início. Tudo começa com o anúncio de um evento de patinação no gelo que vai acontecer na cidade. E querendo muito ir, Timmy deixa de comprar os ingressos na hora só pra pedir pros seus padrinhos, que acabaram dando uma saidinha. Como resultado, os ingressos acabam se esgotando, levando ele a procurar outra forma de consegui-los. E você deve estar se perguntando por que o garoto só não pede os ingressos agora. Bom, a resposta é bem simples. Por que não posso fazer 3 ingressos aparecerem por mágica? Timmy, está lotado! Acontece que dar a você 3 ingressos significa tirar eles de outra pessoa que já comprou! Isso seria roubo! Então, não querendo adicionar mais um crime à sua longa lista, Timmy resolve ganhar grana vendendo limonada, fazendo tanto sucesso ao ponto de ser divulgado na televisão. Essa limonada é fantástica! Todos que ouvirem o som da minha voz têm muito que provar esta incrível limonada feita em Dimsdale por Timmy Turner. Limonada por Timmy Turner! Bom, até aqui nenhuma infração, pelo menos que nós tenhamos visto. Isso porque o que ninguém sabia era que o ingrediente secreto dessa limonada era esse daqui. Acho que não preciso nem comentar o quão problemático é servir bebida com uma meia suada, não é mesmo? Por causa disso, então, o time vai incorrer no crime de venda de mercadoria imprópria, artigo 7 da lei que define os crimes contra a relação de consumo, com penas que podem chegar até 5 anos de cadeia. Agora, no episódio Cupido Atrevido, é semana de baile na escola de Dimsdale, e como sempre, Timmy e seus amigos não têm um bar para ir, ou melhor dizendo, dessa vez só o time não tinha. Timmy, não é demais? Nós todos temos um par para o baile romântico. Eu criei elas no meu laboratório.
Olha só a carinha dessas beldades. Então, após perceber que era o único sem par, ele decide convidar a garota mais popular da escola. E o que poderia dar de errado nisso? O máximo que ela pode falar é não. Bom, provavelmente foi isso que o time pensou. Trixie, quer ir ao baile comigo? Não. Mercado de peixes. Depois de ser completamente brutalizado, nosso Betinha Time ainda não aprendeu sua lição e resolveu procurar outra forma de conquistar a Trixie. E a ideia da vez é procurar o Cupido e pedir para que ele dê uma flechada na garota. Mas pro seu azar, logo no dia do baile, o Cupido estaria de férias, o que parecia ser o fim para o nosso jovem apaixonado. Mas só parecia mesmo, porque ninguém leva seu instrumento de trabalho para as férias. E com o Cupido não foi diferente. Até parece que eu tenho medo de um passarinho do amor. Meu escondidinho de carne! Baile romântico, lá vou eu. Aqui adicionamos mais 4 anos pelo crime de furto. Agora, no episódio Um Bebê Muito Louco, vemos que Cosmo e Wanda estão muito afim de terem um filho. Porém, desde que Cosmo nasceu, as fadas estão proibidas de terem bebês. Mundo das fadas. Perigoso! Eu era tipo tão bonitinho e tão perigoso que depois de mim, o Supremo Conselho das Fadas decidiu não querer que nada parecido comigo rolasse de novo. Mas essa proibição acaba sendo mais um acordo tácito, até porque no livro de regras, a constituição deles não havia nenhuma proibição quanto a ter filho. Por causa disso, o time deseja que seus padrinhos mágicos tenham um bebê, fazendo o Cosmo ficar grávido. Sim, são as fadas machos que concebem os bebês. E após 3 longos meses, nasce Puff. Essa coisinha linda, fofa e muito poderosa. Poder esse que acaba atraindo muitos interessados nele, fazendo com que o pessoal precisasse fugir do hospital em alta velocidade. E é aqui que nasce o problema, porque na hora de fugir, eles acabam atropelando uma equipe de reportagem. E aguardamos ansiosamente pelos felizes pais para darmos a primeira olhada no pequeno milagre mágico. E é aqui que nasce o problema, porque na hora de fugir, eles acabam atropelando uma equipe de reportagem, podendo então enquadrar time no crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, artigo 303 do CTB, com pena de até 2 anos de cadeia. E por falar em lesões corporais, esse garoto já mostrou que é muito bom nisso. No episódio Show do Crocker, vimos que o professor de Dimsdale criou um show para mostrar diversos monstros que estão aparecendo pela cidade. E como vocês bem devem imaginar, foi o nosso pequeno criminoso que pediu todos eles, deixando-os guardados no seu armário. O problema da vez é que esse armário tinha um buraco enorme na parede, que por algum motivo o garoto acabou não vendo. De verdade, me expliquem como é possível não ver algo tão grande assim. Por causa disso, os monstros começaram a sair por aí e pior, começaram a atacar as pessoas. Ele parece uma mistura de cachorro feio e canguru sem pelos. E está chupando um bode. É o chupa-cabra! O lendário bode sugador do México! Que furo! Nome e endereço! Meu nome é pai do time Turner e eu moro na casa do time Turner. E por causa disso, vamos enquadrar time no crime de lesão corporal culposa, garantindo a ele 1 ano de cadeia. Aqui, talvez vocês podem estar pensando que não foi culpa do garoto. Então vou te apresentar um caso que rolou nos Estados Unidos, onde podemos fazer um paralelo com esse caso. No ano de 2009, um casal tinha uma piton de mais de 2 metros de estimação em casa. E quem tem esse tipo de animal sabe o cuidado que é preciso para mantê-lo seguro. Porém, esse casal não parecia se importar muito com isso, porque a tampa do aquário em que a cobra vivia era uma colcha presa com um alfinete, um pano preso com alfinete para prender uma cobra de 2 metros. Isso é bizarro. E não deu outra. Certa noite a cobra acabou escapando do seu aquário e acabou devorando a filha da mulher que tinha apenas 2 anos de idade. Com isso, o casal foi condenado por homicídio pegando 12 anos de cadeia. E foi pensando nesse caso que coloquei time sendo responsável pela lesão que seu pai sofreu. Em ambos os casos, temos um animal perigoso sendo colocado dentro de casa e por negligência acabaram escapando e ferindo uma vítima. A única diferença é que infelizmente a garotinha não teve a mesma sorte do pai do time. Mas calma que nem sempre essas agressões são sem querer. Aqui tudo começa com o time apanhando um montão pro Francis. E pra se vingar, ele deseja um boneco voodoo do valentão. Que interessante. Não, peraí, eu quero ter um boneco faz tudo do Francis. Faz tudo. A vingança é doce. Sim, um boneco voodoo, tipo voodoo é pra jacu do pica-pau. E assim como Zé Jacaré, time usa o bonequinho pra descer o sarrafo no Francis.
Aqui, como ele tinha a intenção de agredir o colega, ele incorre no crime de lesão corporal dolosa com pena de até 1 ano. Agora, em outros episódios, vemos que o Laser Negro voltou e está novamente querendo destruir a Terra. E depois de tanto apanhar de um garoto de 10 anos, nosso querido vilão decide fazer o moleque se juntar a ele, dando um traje sombrio pro time, que por sinal não poupa tempo em fazer besteira e começa com a destruição da feira de ciências, além de jogar o Crocker pra longe. Dói em mim dar a você esta medalha. E como dói! Inclusive o Professor Crocker, que é um dos vilões da série, mas também é um dos que mais sofreu na mão do pequeno Turner. Em outro episódio, vemos que Cosmo e Wanda estão tão ocupados com o Puff que não tem tempo nem pra ajudar o time. Por isso, seus padrinhos mágicos lhe dão sua própria varinha, que é capaz de lhe conceder 10 desejos. E o que poderia dar de errado dando tamanho poder pra uma criança dessas? Bom, acho que você já deve imaginar que não demora muito pra ele aprontar novamente pra cima do Professor Crocker, explodindo então as provas na cara dele. O quê? Prova surpresa? Ah, é uma emergência. Quero que a prova se exploda! Além de gostar muito de agredir o seu professor, Timmy costuma não demonstrar muito respeito pela propriedade alheia. No episódio Vandona, vimos que o pai da Wanda acaba sendo sequestrado e por causa disso ela precisa assumir os negócios até ele voltar. E por mais que eles pareçam a turma do Al Capone, essa família é responsável por administrar uma empresa de coleta de lixo. Então, como Cosmo e Timmy ficam responsáveis por encontrar o paizão, o primeiro lugar que eles vão procurar é na reciclagem do rival, entrando no lugar dessa forma aqui. Eu quero ter um arete! Beleza! 1, 2, 3... Ah! Timmy então vai incorrer no crime de violação de domicílio, artigo 150, com pena de até 3 meses. Crime esse que já foi cometido pelo garoto em outros momentos, como no episódio O Garoto Mosca, onde é lançado um filme de terror que deixa toda a cidade super animada, incluindo o próprio Timmy. E pra sorte do menino, ele tem pais super responsáveis que se preocupam com ele. Ele vai traumatizá-lo para sempre. E traumatizá-lo é nosso dever. Então vamos levar sua TV para que não fique tentado a assistir. Sabe como somos pais responsáveis. E agora assistiremos em 2 televisões. Por causa disso, o Timmy então pede pra se transformar em uma mosca pra conseguir assistir ao filme. E é aqui que começa todo o problema. Primeiro ele tenta assistir em casa, mas seus pais logo percebem e espantam as mosquinhas. Então, pra conseguir assistir o filme, ele começa a entrar na casa dos seus vizinhos. Achamos um lugar legal e seguro pra assistir o filme. Aviso: híbrido de humano com mosca detectado. O varejeiro é real! Pai, uma mosca! Elas são uma delícia! Pega, filho! Aqui, como o crime foi cometido à noite, a pena pode chegar até 2 anos. E no episódio Patos Lesados, os Turners têm sua casa roubada. Literalmente a casa, os sacanas só deixaram a porta. Ué, o que houve com nossa casa? Os Turners. Levaram nossa casa. Levaram tudo. Nossos móveis, a TV, até as paredes. E eu tenho certeza que foi o safado do Sirigueijo. Ele é o único capaz de roubar um quarto inteiro. Parece que ele pegou mais do que consegue carregar. Voltando aqui, por causa disso, o Sr. Turner decide montar uma equipe de investigação de alto nível. E com a tropa de elite formada, eles vão atrás do ladrão, cometendo mais crimes que o próprio bandido. Você está preso, ladrão! Somos os patos! Eu sou o Falcão! Vai fazer o que mais tarde? Fecha o bico, Sr. Quackers, e reviste ela em busca de algo suspeito. Vamos comer mais filé. Agora vamos falar de todas as destruições causadas pelo garoto. E já adianto que é muita coisa, por isso vamos falar rapidinho de cada caso. Na saga dos Padrinhos Mágicos, vemos que uma entidade chamada Escuridão estava chegando para acabar com tudo. Então cabia a Timmy recuperar uma varinha mágica especial que poderia derrotar esse vilão. Até agora, ninguém conseguiu desvendar esse enigma. A varinha está escondida na pedra e selada com um beijo. O que isso quer dizer? Me diz você, porque o escolhido é você, Timmy Turner! O quê? E para conseguir essa varinha, ele vai até um museu e vê uma obra que é exatamente o que estava dito na mensagem secreta. Por isso, ele simplesmente pega uma catapulta e destrói a obra na frente de todos. Que na maneira! Gostei dos sapatos! Ai meu Deus, que desastre!
Nada de pânico, eu sou o escolhido. Estou salvando suas vidas. Incorrendo assim no crime de dano qualificado, artigo 163, com pena de até 3 anos. Isso se considerarmos que a obra pertence à cidade. E no dia do aniversário do time, ele acorda e seu primeiro pedido é que a garagem do Crocker caia. Queria que a garagem dele caísse. Finalmente criei um moderno pegador de fadas! E aí, gente, qual é a boa nessa ocasião especial? Aqui podemos adicionar mais 3 anos por dano qualificado devido ao prejuízo considerável à vítima. Além disso, adicionamos mais 1 ano pela lesão corporal culposa, afinal a garagem caiu sob Crocker e Timmy não tinha conhecimento nenhum da presença dele. Agora, em outro episódio, vemos outro lançamento de um filme de terror, só que dessa vez sobre um vulcão assombrado. Porém, mesmo sendo 3D, Timmy não pareceu muito interessado. Então, querendo mais emoção, o garoto pede para que a lava seja de verdade. E é aqui que tudo começa. Essa lava, por algum acaso do destino, vai em direção à casa da Vicky e destrói ela por completo. Olha só que coincidência. Porque, como somos seus pais, gostamos quando fica contente. Pra falar a verdade... Maneiro, a casa da Vicky já era. Aqui então adicionaremos mais 3 anos por dano qualificado pelo prejuízo considerável à vítima. E talvez você deva estar pensando que ele não pediu pra lava ir pra casa dela. E isso é realmente verdade. Mas ele podia a qualquer momento impedir que isso acontecesse e não o fez. Então ele comete o crime pela omissão de um problema que ele mesmo criou. Outro momento começa com um time pedindo uma máquina que consiga fazer troca de corpo com outra pessoa, só pra conseguir colar na prova. E como vocês devem imaginar, em algum momento tudo começa a desandar e isso acontece quando ele sem querer acaba trocando de corpo com o Crocker, que agora no corpo do time fica ainda mais fácil de entrar na casa dele pra pegar os seus padrinhos mágicos, coisa que o garoto não pode deixar. Então ele pega uma van e sai batendo em tudo. Espera um pouco, eu não dirijo. E daí, não é minha van? E por mais que esteja no corpo do Crocker, é Timmy que tá controlando ele, e ele não sabe dirigir. Então por pegar uma van sem possuir qualquer habilitação e sair descontrolado pelas ruas, ele comete o crime de dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano. Artigo 309 do CTB, com pena de até 1 ano de cadeia. E essa não foi a única vez em que ele aprontou uma dessas. Na temporada seguinte, no episódio Esquadrão Esquisito, vemos que a família Turner assistindo a um filme de ação em que um cara dirige um carro bacana. E por causa disso, o time queria ser que nem ele, mas só tem um pequeno problema. Mas, Timmy, você só tem 10 anos e não tem carteira de motorista. E nem é um carro, né? Mas eu tenho padrinhos mágicos. Então já era óbvio que as coisas não iam sair como esperado. Agora só falta um mistério pra resolver a parada. Não, precisa ficar de olho na estrada. Estamos chegando no fim, e por causa disso nós podemos elevar ainda mais o grau dos crimes. Chegando então no episódio Lá Fora no Espaço, onde logo de início vemos Timmy e seus amigos assistindo a um episódio de Crash Nebula. E eles acabam se empolgando bastante ao ponto de começarem uma guerra entre eles. Porém o que era pra ser só uma brincadeira quase acabou em tragédia. Eu quero mais poder de fogo. Entendido, chefe. Poder de fogo a caminho. Chame a nave pai da próxima, tá? Aqui, por assumir o risco de matar os seus amigos com um fucking raio laser, Timmy pode responder por tentativa de homicídio com dolo eventual, podendo receber até 13 anos e 4 meses de prisão por cada vítima. Agora, no episódio Timmy às avessas, os pais do garoto passam a controlar tudo o que ele faz. Então, na tentativa de se livrar disso, ele acaba fazendo o pedido de ser capaz de fazer o oposto de tudo que seus pais mandarem, ou seja, basicamente desobedecê-los, até que seu pai ordena que ele seja um bom menino. E já que ele é obrigado a fazer o total oposto de tudo, Timmy se transforma em uma versão maligna. E uma das primeiras atitudes dele nessa nova versão é realizar um plano que consiste em ativar um vulcão adormecido para que ele inunde a cidade. Agora, se me dão licença, está na hora de ver o meu plano do mal rolar. Montanha de Dimsdale. E as coisas só não ficam piores porque Timmy consegue voltar ao normal a tempo de desfazer o pedido. Mas por executar um plano capaz de acabar com toda a cidade, ele então assume o risco de matar os seus habitantes e poderia responder por múltiplas tentativas de homicídio com dolo eventual. Agora, na 9ª temporada, Timmy acaba ganhando um novo companheiro, o Spark. E por ser um cachorro mágico, logo Croc acaba descobrindo através do seu detector de magia que a nova fonte de poder vem diretamente do cachorro. O que, claro, deixa ele obcecado pelo doguinho ao ponto de sequestrá-lo e hipnotizá-lo para fazê-lo acreditar
acreditar que é seu verdadeiro dono. Porém, isso não dura muito tempo porque logo o time aparece para resgatar o Spark e como forma de punir o maluco do Crocker, ele faz isso daqui. Peguem ele! O enquadramento novamente no crime é de tentativa de homicídio, podendo receber até 13 anos e 4 meses de prisão. E por fim, vamos falar dos sequestros. E tem um motivo para termos deixado esses crimes para o final. No episódio Malucos e Gregos, Timmy acorda animado para fazer alguma coisa emocionante no sábado, até que seus pais decidem sair para uma festa e essa parece ser a oportunidade perfeita para ele fazer o que quiser em casa. Só tem um pequeno problema: a Vicky. Da armadilha na porta foi genial! E não dá pra negar que aqui ele realizou o sonho de qualquer pessoa que assistiu Padrinhos Mágicos. Só que ter deixado ela a noite toda trancada num calabouço, Timmy poderia incorrer então no crime de cárcere privado, artigo 148, com pena de até 3 anos de reclusão. Já no episódio 6 da mesma temporada, em busca de se livrar da sua obsessão, Croc acaba sendo hipnotizado pela sua psiquiatra pra não acreditar mais em fadas. Não acredito em fadas. Eu não acredito em fadas. Eu não acredito em fadas. Acontece que era justamente a sua presença obsessiva que sustentava o mundo das fadas. E sem isso, toda a magia começaria a se tornar escassa. E apesar de todas as tentativas de Timmy em fazer o professor acreditar novamente em fadas, nada funciona, lhe restando uma única alternativa. Mundo das fadas. Anuncia aqui. Onde estamos? Pois é, aqui ele incorre novamente no artigo 148, somando mais 3 anos à sua pena. E agora, o motivo por eu ter deixado o crime de sequestro para falarmos por último foi para discutirmos 2 casos em específicos. Começando pelo episódio Caído de Amores, é dia dos namorados no mundo das fadas e Timmy quer que Trixie seja sua namorada. Mas quem decide isso é o Cupido, que acaba revelando que sua próxima companheira seria a Tutti. E quem conhece o garoto sabe que ele não aceitaria tão fácil a ideia de Trixie não ser sua namorada. E ele realmente se esforça para conquistá-la, afinal já vimos como o máximo que ela pode dizer é não, certo? Ele não aprende mesmo. Timmy! E Timmy não fica muito feliz com isso. Na verdade, ele não fica muito feliz com todas as mulheres no geral, porque seu próximo desejo é esse daqui. Desejo viver num mundo sem garotas. Botem todas elas noutro lugar. E por causa disso, o mundo agora passa a ser dividido em 2, os meninos de um lado e as meninas do outro, e sem permitir que eles possam voltar para Dimmsdale. E é aqui que começa todas as minhas dúvidas. Vocês acham que por fazer isso, o time poderia incorrer no crime de cárcere privado ou até mesmo um sequestro? Se acharem que sim, estamos falando de 3 anos para cada vítima presa, e se tiverem menos de 18, a pena pode subir para 5 anos. Lembrando, esses valores seriam para cada vítima. Então se ele separou todas as meninas do mundo, estamos falando de bilhões de pessoas. Ou seja, estaríamos diante de bilhões de anos de cadeia. E algo parecido já aconteceu em outro episódio. Agora, Timmy tenta novamente chamar a atenção da Trixie na pista de patinação, só que a concorrência estava muito forte. Como você é linda! Então, na tentativa de aumentar suas chances, ele deseja ser o único menino da escola, e até mesmo o único menino da Terra. Porém, isso não é o suficiente porque todo o azar do mundo pra Timmy é pouco. E é aí que eles decidem fazer um desejo ainda mais ousado. Desejo que eu e a Trixie sejamos os únicos humanos ou vida inteligente na Terra, fora os meus padrinhos mágicos, e que a Trixie não estranhe. Sozinho. Bem, eu não sei onde foram para todas as pessoas do mundo, mas elas certamente devem estar em algum lugar. E novamente eu pergunto, podemos considerar isso daqui um sequestro? Se sim, estamos falando de mais de bilhões de anos se somássemos todas as penas. Então eu preciso saber o que vocês acham disso. Comentem aí se faz sentido adicionarmos esses casos à lista. Caso vocês falem que sim, estamos diante do maior criminoso que esse canal já viu. Mas por enquanto vamos considerar apenas os demais casos, sem adicionar esses 2. Então sem mais delongas, vamos ao que interessa. Se nós somarmos todas as penas de todos os crimes cometidos pelo time, nós chegaremos a incríveis